E o São Paulo pode contratar Paulo Henrique Ganso? E o volante Nilton do Botafogo interessa? Duas especulações que surgiram ao longo da semana. Antes de gravar esse vídeo, conversei por WhatsApp com a fonte do Departamento de Futebol de São Paulo e quero trazer todos os bastidores dessa história. Primeiro, em relação a Paulo Henrique Ganso. Você vai lembrar que assim que surgiu a especulação, no dia em que o São Paulo se classificou contra o Boston River, troquei mensagens com o dirigente do São Paulo e ele falou: se o Ganso já tem algo fechado com alguém, não é com a gente. Pois bem, ao tomar conhecimento de que o meia está de saída de graça do Fluminense, houve uma reunião interna com o Rui Costa, Dorival Júnior, Rafinha e outras pessoas do departamento de futebol. Vale a pena ou não investir no Ganso? O Tricolor desistiu de abrir conversas, de iniciar uma relação por conta de dois motivos. Primeiro, a idade do Ganso, 36 anos. E as últimas experiências do São Paulo com veteranos não foram bem sucedidas, é só lembrar os casos de Oscar e Lucas Moura. O salário do Ganso também não é uma facilidade. Apesar de o Flu topar negociá-lo de graça, haveria a necessidade de assumir os R$700 mil por mês a que tem direito o Paulo Henrique Ganso no tricolor carioca. Diante desse cenário, São Paulo descartou a contratação do meio-campista que já havia feito em outros tempos sucesso pelo São Paulo. Em relação a Nilton, volante revelado na base do Botafogo, viveu bons momentos na temporada passada, nessa temporada perdeu um pouco de espaço, especialmente depois da troca no comando técnico. E diante desse cenário, o Nilton foi oferecido ao São Paulo. O tricolor gosta do nome, entende que pode ser um acréscimo para essa função de primeiro volante. O São Paulo também concorda em pegá-lo por empréstimo, aceitando uma obrigação de compra, mas falta que São Paulo e Botafogo se acertem em relação ao valor dessa obrigação de compra. O tricolor gostaria de ter essa obrigação por 3 milhões de euros. O Botafogo exige 5 milhões de euros se houver um entendimento entre as partes. O acordo será selado. Hora de falar sobre o São Paulo. Que história é essa de que o herdeiro da Ferrari e da Juventus da Itália pode comprar a SAF do São Paulo? Antes de dar esse contexto, só contar que nessa quarta-feira, Diego Fernandes, empresário são paulino, se reuniu com o presidente Jair Massis e levou uma série de pessoas que têm relação com essas conversas. A ideia do Diego é transformar o São Paulo numa SAF. Ele quer convencer o presidente tricolor da necessidade. Tem alguns números que de fato causam preocupação. O São Paulo tem 428 milhões de reais de dívidas vencendo nesse ano e não há grana para tal pagamento. Isso sem falar nos juros da dívida, que consomem do São Paulo cerca de 125 milhões de reais por temporada. Mas não para por aí. O tricolor, por conta daquele esquema de sustentabilidade da CBF, precisa alterar consideravelmente dois enormes problemas. O primeiro, o déficit operacional não pode ser superior a 2,5% em cada um dos clubes que disputam o futebol nacional. O São Paulo hoje tem 39% de déficit. Já o custo do elenco tem que ser até de 70% das receitas. O custo do São Paulo hoje gira na casa dos 90% das receitas com o seu departamento de futebol. Diante desse cenário, se não houver mudanças, São Paulo começará a ser punido. E é baseado também nisso que Diego Fernandes e um grupo grande de empresários tenta convencer os dirigentes do São Paulo que o clube precisa virar uma SAF. Nessa reunião de quarta-feira, o Diego Fernandes entrou em contato com um integrante da família Agnelli, uma das mais ricas do mundo. Os caras dominam absolutamente tudo na Itália. São, entre outras coisas, donos da Ferrari e da poderosa Juventus. Durante a reunião, houve um contato do Diego com esse herdeiro da família Agnelli, que chegou até a trocar algumas palavras com o presidente Jair Massis. Não há proposta na mesa, não há nada oficial, somente um interesse prévio, embrionário, de um herdeiro da família Agnelli na compra da SAF do São Paulo. O que o presidente Jair Massis sugeriu? Que esse grupo, autorizado por ele, inicie um estudo para saber quanto o São Paulo vale, para a partir daí iniciar tratativas dentro do conselho, cogitando mais para frente a venda da SAF tricolor. Você, São Paulino, que pensa da ideia, já usa o espaço para comentário, tô curioso para saber sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. E Marino Inestrosa foi, de longe, o jogador mais atacado por torcidas organizadas do Vasco, que protestaram na porta do CT nessa segunda-feira, dia seguinte, a derrota por 3-0 do Cruz Maltino para o Red Bull Bragantino em casa. São 3 derrotas seguidas, 4 jogos sem vencer e o Vasco cada vez mais perto da zona do rebaixamento. O Inestrosa foi muito cobrado pelo que não vem jogando e também por conta de uma curtida que ele deu a uma postagem que dizia que ele poderia ser reforço do São Paulo. Foi gravado um vídeo dessa cobrança, o Inestrosa chegando de carro, torcedores mandando ele para tudo quanto é lugar, vários palavrões e exigindo que ele pedisse para sair.
Vale a lembrança de que o atacante colombiano, contratado por cerca de 30 milhões de reais, tem 18 partidas na atual temporada, nenhum gol e nenhuma assistência. Muito mais reserva do que titular. Contra o Red Bull Bragantino, o Inestrosa nem sequer foi relacionado. O Cauã Barros, volante do Vasco, foi um dos poucos poupados nesse protesto, mas o próprio Cauã fez um meia-culpa e em conversa com os torcedores admitiu que também precisa ser cobrado. Afinal de contas, o Vasco vai mal por um todo ou de forma completa. Quem pode ser candidato à presidência do São Paulo? Esse assunto já tem pegado fogo nos bastidores do tricolor. Você sabe, há uma eleição para presidente marcada para dezembro. Na teoria, seria o fim do mandato de Júlio Casares, mas o ex-presidente precisou renunciar para não sofrer o impeachment e a RIMACIS assumiu de forma interina. O Maciel já deixou bem claro para pessoas mais próximas que vai tentar a reeleição, mesmo mudando seu discurso lá atrás, quando ele assume no lugar do Júlio Casares, ele garantiu que ficaria apenas nessa temporada e repassaria o bastão. Pois bem, com o Maciel garantido, concorrendo pela situação, resta saber quais serão seus adversários na eleição de dezembro. A gente pode ter 1, 2 ou até 3 candidatos. O mais natural seria de que Vinícius Pinotti, que é um dos donos da Natura, seria o grande nome da oposição e o mais forte candidato à eleição, para bater, inclusive, o RIMACIS. Pinotti teve papel importante na política recente do São Paulo, chegou a colocar dinheiro, empresário bem-sucedido, de bom poder aquisitivo, mas o Pinotti tem relutado a ideia de ser candidato. E foi o próprio Pinotti quem, nos últimos dias, trabalhou para que Rogério Caboclo, ex-presidente da CBF, assumisse a condição de candidato da oposição. Caboclo, que você lembra, foi presidente da CBF, mas em 2021 acabou caindo depois de denúncias de assédio moral e assédio sexual. Se o Caboclo não conseguir embarcar na sua candidatura, é possível que o Pinotti reassuma esse status de o favorito na eleição. Não dá para descartar também que o filho de Marcelo Portugal Gouveia, o Marcelo Marcucci Portugal Gouveia, seja candidato. Ele vem acenando com essa possibilidade já há algum tempo e nesse momento há dentro do grupo dele um bastidor importante para que ele seja um dos candidatos. O que você pensa sobre a política do São Paulo? Você tem gostado dos últimos meses do tricolor? Use o espaço para comentário e dê uma nota de 0 a 10 para a RIMACIS como presidente São Paulino. E Bobadilla pode ter feito seu último jogo pelo São Paulo. Você sabe, o volante paraguaio que já está integrado à seleção do seu país para a disputa da Copa do Mundo, esteve em campo pela última vez no empate em 1 a 1 contra o Milionários, quando inclusive deu assistência para o gol. Ele foi liberado antes dos demais companheiros de seleção paraguaia para terminar a recuperação de uma pancada no joelho. E pouquinho depois de viajar para o Paraguai, o Bobadilla fez uma postagem com um carrossel de fotos, vestindo a camisa no São Paulo. No tricolor, existe a impressão de que o Bobadilla não deve voltar. O São Paulo precisa até de forma desesperada de 1 ou 2 grandes vendas na metade do ano. E o Bobadilla é o principal ativo do clube, superior até a Marcos Antônio, que é pretendido pelo Flamengo. O fato de o Bobadilla ter só 24 anos de idade e disputar a Copa do Mundo possivelmente como titular deve lhe render boas oportunidades de negócio. O jogador hoje é avaliado em 6 milhões de euros, mas o São Paulo sonha com um negócio de pelo menos 10 milhões. Quando comprou, o tricolor gastou 2 milhões e 700 mil euros junto ao Cerro Porteño na temporada de 2024. Nesse ano, Bobadilla soma 28 jogos com 3 gols e 5 assistências. Gostaria da sua opinião sobre o volante paraguaio. Ele deve ficar? Qual seria um número ideal para que ele fosse negociado? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.